Essa é a aula 2 de LaTeX. Eu estou com o TextMaker aberto, né? Então, eu vou mostrar como a gente organiza grandes projetos. Então, nesse caso aqui, eu vou criar um novo projeto e vou usar o assistente de início rápido. Então, aqui está book 11, tamanho da fonte, A4, né? A mesma configuração do documento. E vou colocar aqui, por exemplo, dissertação. Ou posso colocar aqui meu TCC. Vou deixar TCC. Então, nesse caso aqui, cliquei, ele iniciou o documento. Então, como nós sabemos, né, já do outro vídeo, né, para inserir o título, eu coloco o comando aqui, o make título, né, como se fosse o make title. Aqui. Se eu quiser inserir o sumário, eu coloco table of contents. Eu estou deixando sem acento aqui, tá? Aqui eu vou colocar lista de figuras e depois lista de tabelas. Então vamos supor que o meu TCC seja esse documento aqui. Então eu vou começar a trabalhar no meu TCC. Então o primeiro capítulo é a introdução. Então vou salvar aqui. Vou chamar ele aqui por exemplo, aqui. Vou criar no diretório esse documento. Então eu vou colocar ele aqui. Então eu vou chamar ele de exemplo 2. Então meu documento chama exemplo 2. Agora vamos supor que meu projeto seja muito grande. Então, para a gente não ficar trabalhando com um documento só, eu vou fazer o seguinte. Na hora de... Eu vou inserir, geralmente eu vou buscar esse documento no HD. Então eu vou ter vários documentos. Então vamos supor que o meu capítulo 1 se chama Introdução. Então eu vou colocar o comando include. Então eu coloco aqui o diretório onde que ele está, ponto barra introdução, ou no caso aqui, introdução, e coloco o meu diretório chama introdução, eu vou colocar agora o nome do documento. Então, se o meu documento chama, por exemplo, vamos supor que ele chama introdução. Então, introdução e salvo. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro documento, que chama o documento nosso, como chama? Introdução. Então, eu vou colocar capítulo introdução e vou salvá-lo aqui. Na hora de salvar, eu vou criar uma pasta chamada introdução. Então, aqui no documento, eu coloco o nome de introdução. Agora, quando eu for compilar meu documento, ele vai nesse diretório introdução e busca o arquivo introdução. E aí, ele vai criar o documento. Então, por exemplo, aqui eu cliquei em PDF LaTeX, agora vamos ver o que vai acontecer. Está vendo aqui? Então, apareceu o capítulo introdução. Agora, eu vou colocar o capítulo 2. Por exemplo, ele vai chamar para mim revisão bibliográfica. E essa parte desse capítulo eu vou chamar de histórico. Então, eu vou colocar só aqui um nome diferente. Então, aqui eu vou ter que criar um arquivo chamado histórico. Né? E ele vai estar na onde? No diretório de revisão bibliográfica. Cliquei aqui, então ele chama de histórico. Pronto. Então, pego meu exemplo 2, compilo uma vez, né? Vou compilar 2 vezes aqui para ter certeza. Pronto, introdução, histórico. Então, você pegar o sumário, olha lá, está em introdução histórico. Qual que é a vantagem desse sistema? A vantagem desse sistema é a seguinte. Primeiro, colocar todo o material referente àquele capítulo dentro de um diretório. Segundo, o documento principal ele só fica com as referências aos documentos que você vai chamando. Então, quando eu for trabalhar, eu trabalho, por exemplo, histórico. Eu trabalho só nesse documento. Tá certo? Agora, o que você tem que fazer? Vai lembrar que é o seguinte, para compilar, você precisa compilar o documento principal. Então, para você não ter nenhum tipo de problema, você vem aqui, opções, definir como o documento atual como mestre. Então, a partir desse momento, qualquer documento que você
compilar aqui, ele vai entender que esse exemplo 2 vai ser o seu arquivo principal. Então, aqui eu compilo. Se eu mudar aqui, por exemplo, histórico e mandar compilar, ele vai compilar. Por quê? Ele sabe que o exemplo 2 é o meu documento principal. Ok?